O Atlético teve alguma negociação? Como é o milionário do Arsenal? É isso que falaram um tempo atrás aí? Isso. Mentira, não teve nenhum contato. Essa fonte me disse, uma das fontes, eu falei com duas, uma me disse ontem que não. Nada foi tratado, isso aí nasceu na internet, não sei onde, tá, gente? Não é desrespeito de onde, eu não sei quem plantou isso aí, de onde surgiu, mas a informação que eu obtive é que não teve nenhum contato, nada, nenhuma conversa, isso nunca aconteceu. Pois bem, aí eu disse, tá, não aconteceu com essa figura, mas aconteceu ou está acontecendo com alguém? E aí, uma dessas pessoas me confirmou que sim, né, que o Atlético atualmente busca esse aporte de grupo de investidores de fora, ou um investidor e tal. Aí outra coisa que o Rafael Menin disse na coletiva é sobre o acordo de acionistas, caso alguém coloque dinheiro, mas não tenha o percentual maior, né? Porque eles têm 54%. Né? E aí faria um acordo de acionistas. O Elton coloca 500 milhões ali dentro e o Elton indica o CEO, o sub-CEO, o sub do sub, né? Você não tem maioria, por exemplo, o próprio Rubens Menin não tem maioria das ações do Banco Inter. Né? Tem 34%, mas ele que manda. E aí, poderia acontecer um acordo de acionistas. Poderia, não quer dizer que quem vai botar dinheiro vai topar isso, né? Eu até falei com essa pessoa, falei, cara, desculpa, se eu sou um mega bilionário, eu não coloco sem ter maioria. Mesmo com acordo de acionistas. Né? Eu tenho que mandar, se eu vou colocar dinheiro e tal. Mas enfim. Aí fui perguntando o que cada um colocou e tal. Então tá lá, né? O Rubens Menin fez uma aporte de 500 a 600 milhões, tem 54%. O Vocaro parece que é algo em torno de 300 milhões, né? 20%. Tá com 20%. O Ricardo Guimarães não fez aporte, mas trocou a dívida pelas ações. 8%. Tem 8%. E o Renato Salvador, ele tem uma cota do FIGA, né? A cota do FIGA são valores fixos e tal, ele tem uma cota do FIGA lá. Mas ele é uma pessoa muito ligada ao Rubens Menin, né? E por isso os 4 R's ali e tal. E o Vocaro entrou agora por último e é o cara que tem abaixo do Rubens Menin, é o cara que tem a maior parcela. Aí eu perguntei, o Ricardo Guimarães, existe alguma possibilidade do Ricardo aportar? Porque se o Rubens, se entra um aporte, vai diluir. Sim. Conforme até o Rodrigo, né, que meu CEO da HG Play lá, o Rodrigo me disse, Everton, tá caminhando para isso. O Rodrigo é um cara de mercado. Tá caminhando para isso. Aí eu falei, tá, se entrar dinheiro, vai diluir. Não pode ser que daqui a pouco o Ricardo Guimarães não tenha nada. Mas vai haver a diluição também dos 25% que hoje são da associação? Então, eu acho que dilui para todo mundo, né? Então, só que tem um acordo É um outro processo, né, Thiago? Aí mas- começa um mas, outro cara, processo. Só que tem um acordo que parece que não mexeriam no percentual da associação. O ponto é o seguinte. Só que quem vai colocar dinheiro não vai fazer essa exigência? Exato. Então é isso, mas Porque é o início de um novo processo. Vamos botar aqui, suponhamos se fizemos o grupo aqui do Band News na área, nós 4, vamos fazer o aporte lá. Não faz sentido a gente botar ali 100 milhões e esses 100 milhões virarem 75 amanhã. Porque é o que vai acontecer, você põe 100 milhões e imediatamente eles já viram 75 milhões. Porque você não consegue diluir o valor, o percentual da associação. E, na verdade, existe uma possibilidade e algumas brechas na lei da SAF que permitem que a associação tenha até 5%. É 5, não é 10 não? Então, hoje o literal diz 10, mas tem algumas brechas que podem fazer com que a associação fique com até 5%. Eu não sei sobre a questão de diluir e chegar na associação, eu acho que inevitavelmente pode acontecer. Pode acontecer. E aí eu perguntei. acho que tem que acontecer. Então, mas eu acho que esse aí é um processo mais longo, hein, gente? Eu acho que é um negócio que teria que entrar no conselho. Mas pode ser, de repente, emergencial. Isso, eu tô falando, eu sei que são casos diferentes, mas eu participei, inclusive, de uma assembleia que aconteceu no Barro Preto à época. O caso não era esse, tá? Só para deixar bem claro. O percentual, você disse? Não, não era o caso do percentual que você disse. Não, isso não era. Foi o percentual do Cruzeiro. Isso, não foi. Eu vou colocar a questão que foi. Foi de quando o Ronaldo assume a dívida da União, que o Cruzeiro é expulso do Profut por não comparecer com os pagamentos, e depois tem a dívida que o Ronaldo assume com a União, num parcelamento direto, só que o Ronaldo pede como garantia, para colocar como garantia desses pagamentos, o patrimônio do Cruzeiro, as tocas da Raposa 1, isso
teria que passar também à época por votação no Conselho. Só que há uma reunião, eu trabalhei até no canal do Valuzeiro na época, enfim, com meu amigo Rafa lá do Mundo Azul, a gente fez a cobertura disso. Teve esta reunião no Barro Preto, inclusive, cara, foi um quiprocó danado, tá? Porque para essa votação chegou uma liminar derrubando a reunião, e aí os advogados do Cruzeiro à época entraram. O que eu tô querendo dizer, no final das contas, foi por aclamação. Então, talvez, por conta de uma emergência no Atlético, não é passar debaixo dos panos, não, tá, pessoal? Não é votação, aquelas votações noturnas que na nossa política acontece, não. É uma necessidade. Eu acho que grita, tá? Pra mim, grita. Hoje, o Atlético não ter 90% das suas ações da SAF negociadas, cara, é como diria o general no Rambo 2 pro Rambo. O orgulho é um triste substitutivo pra inteligência. Porque esse percentual não muda a vida do Atlético estando onde está hoje na associação, mas se fosse negociado, cara, torna mais interessante quem queira entrar e quem queira investir no clube. Nessa conversa, foram duas, mas uma mais esclarecedora. Então isso que eu tô passando aqui, gente, foi com fonte extremamente confiável, tá? Não é chute, não estamos trazendo nenhum chute pro ar, não. Aí eu perguntei sobre o Ricardo Guimarães. Faria um aporte? Não, esquece. Zero. Não existe a menor possibilidade do Ricardo Guimarães chegar e falar, então eu vou fazer o aporte, dilui, eu fico... Não tem essa possibilidade. Aí eu perguntei, Vorcaro. Essa pessoa me disse, esquece, não vai colocar mais dinheiro. Esquece. Eu falei, bom, então sobrou o Rubens. Aí essa pessoa me disse, toda a operação, o Atlético hoje paga 200 milhões de juros por ano, né? Sim. 200 milhões. Dá o que por mês aí, Thiago? 16? 200 por 12? 16. 16 pila 16 por mês. Só que não tem que pagar, né? São duas folhas, né? Uma folha do futebol, a outra é o mesmo, basicamente o mesmo valor que você paga de juros ali e não tem jeito de não pagar. Por quê? Porque toda a parte do aval é do CPF dele, Rubens. Sim. Né? Pois bem, então o Atlético pagando 200 milhões, aí você arrecada 600, 200 é de juros. Beleza. E aí me explicando tudo isso e tal, e eu disse, tá, até agora nenhuma novidade. Falei com essa pessoa. Aí me disse, eu falei, e onde vai chegar isso, cara? Não, duas situações. Você lembra que você chegou aqui semana passada e disse assim, 120 dias... 90. Você foi até bonzinho, você 90, foi bondoso. 90. Eu falei foi 90. 90, eu falei 120, mas você disse 90. Porque você é bonzinho. 90 dias, e o prazo é exatamente esse. Já deve ter caído dos 90, né? Você falou semana passada, cair para 80 dias. Que nesse período, se o Atlético conseguir o aporte de dinheiro novo, legal, aporta o dinheiro, ninguém sabe qual valor vai ser, mas algo... que realmente resolva boa parte dos problemas, se não todos. Se não houver a chegada do dinheiro novo, eu falei, tá, e aí? Essa pessoa me disse, vai ter que entrar dinheiro. A conclusão que eu cheguei depois de ouvir tudo isso, se o Renato não vai colocar, se o Ricardo não vai colocar, se o Vorcaro não vai colocar dinheiro, quem vai colocar? Menin. O Rubens Menin. Rubens Menin. Porque todo o aval dos empréstimos feitos é o CPF dele. Então, só um ponto. A coisa não pode. A conclusão que eu cheguei, tá? Ninguém me disse nada. Tá. A conclusão que eu cheguei depois de ouvir tudo isso, é que a coisa não pode degringolar. Ele tem um banco, ele tem uma construtora, ele tem uma televisão, ele tem uma rádio, ele tem outras empresas, né? Não sei se tem uma empresa que é Log, chamada Log, ele tem um monte de empresas. Não pode degringolar, não pode. Então, não tem outro caminho. Se o dinheiro novo não entrar, o dinheiro do Rubens vai ter que entrar. O Rubens teria hoje liquidez para fazer isso? Porque uma coisa é o patrimônio, e o patrimônio do Rubens é indiscutível, gente. Eu não tenho discussão alguma sobre o patrimônio do Rubens. Mas estou falando de liquidez, dinheiro na conta, no aplicativo. Você entra no aplicativo do banco, tá lá, 700 milhões de reais. Ele teria condições hoje, liquidez, para pegar e... Opa, peraí. Pá. Me disseram que sim. Só uma pergunta que eu acho importante estar nesse sentido. Você conseguiu o valor necessário que o Atlético precisa nesses próximos 90 dias? Bom, pelo que me consta... Porque 500... até o final de 2026 é 900 milhões. Para esses dias agora, você tem uma ideia? Estão buscando algo em torno de 500 a 600 milhões.
Então já seria pensando nas dívidas. Basicamente foi o que o valor Rubens que aportou, não foi? Foi. E passa pelo valor que o César Grafietti teve aqui com a gente aqui e falou. Eu só tenho um questionamento, assim, diante dessa informação que você está trazendo, HG. Se o Rubens tem essa condição hoje, cara, o que ele quer fazer com o Atlético? Assim, é como se alguém tivesse numa areia movediça, não. A areia tá na metade do corpo ainda. Deixa um pouco mais tranquilo. A hora que chegar na altura dos ombros, eu jogo a corda. Não, quando tiver com a mãozinha assim, ó, eu jogo a corda, cara. Assim, tá esperando o quê? Com sinceridade. O meu questionamento. Foi a mesma pergunta que eu fiz ontem. Cara, isso não faz sentido, cara. De necessidade ainda maior. Aí essas pessoas... O senso de urgência já tá assim. Sim. Mas por isso casa com o que o Elton falou. Que dentro de eles estipularam um prazo. O Elton falou de 90 dias. Nesses 90 dias, o Atlético precisa colocar dinheiro na SAF. E a conclusão que eu cheguei depois de tudo, e que não é novidade, tá, gente? Mas a expectativa de entrevista, estrangeiro ainda, Atlético, há uma expectativa de dinheiro externo entrando. Eles estão negociando. Tem aquelas bases de investidores. Você sabe quando investidor, começou isso, HG? Essa procura? Já faz algumas semanas. Cara, isso tinha que estar acontecendo desde o começo do ano. Para não deixar chegar onde chegou, né? Exato, cara. Eles estão sempre trabalhando com um senso de urgência muito apertado pro clube. Ô, Thiago, você sabe me informar, por exemplo, sem mexer nos 25%, uma outra pessoa que chegue pode diluir os percentuais dos outros sócios? Isso pode acontecer, por exemplo. Você entendeu o que eu quero dizer? Sem mexer com 25, tudo aquilo que 25 o Atlético vendeu então 75, não é isso? Isso. Sim, isso. 75. Dos 75 que estão negociados, o novo aporte entrar e minimizar a porcentagem desses outros. Mas teria que minimizar do próprio Rubens. Só que, sabe o que me parece? Assim, que é muito óbvio. Você acha isso gente. mais difícil de acontecer? Isso que eu falei agora. Então, mas é muito óbvio que ninguém vai fazer esse aporte. Né? Convenhamos, a gente tá aí há um tempo já na área do futebol, entendendo. O Atlético aumenta a dívida assustadoramente, por causa dos juros também, inclusive. A Selic bateu 15. Mas o Atlético aumenta a dívida assustadoramente. O Atlético, além de aumentar a dívida assustadoramente, o Atlético tem um problema hoje nítido de relacionamento. Os demais citados ali pelo Everton, o Vocaro, o Ricardo, o Renato, eles não têm tanta interferência, tanta participação na gestão do clube. Hoje nenhuma. Então, gente, convenhamos, daqui 90 dias a gente vai chegar, abrir a Galo TV, o nosso grupo de WhatsApp da assessoria do Atlético, e perceber que o Menin fez mais um aporte. Agora, o que talvez ele precise nesses 90 dias é uma forma de convencer os caras. Peraí, eu vou diluir a sua grana aqui, vou fazer um novo aporte, vou diluir a sua grana aqui, e ao diluir o seu percentual, aliás, aqui, ao diluir o seu percentual aqui, eu não vou precisar te pagar para que você tenha essa redução. Ou seja, o cara tem 8% igual o Ricardo tem, o cara tem 20% igual o Daniel Vocaro tem, eles vão ter que abrir mão de um percentual porque o outro está investindo mais. Cara, então assim, tá nítido isso, né? A gente sabe que a verdade é que isso vai acontecer. Eu não consigo imaginar que algum investidor estrangeiro olhe pro Atlético e fala, cara, vantajoso pra cacete entregar 500 milhões na mão desses caras e eu não ter nenhum tipo de participação na gestão. Então, por isso que participação por isso que a conclusão que eu cheguei é que no final das contas o Rubens vai aportar. É isso. Como? Ele vai perder o CPF dele? Vocês estão entendendo? Sim, tá tão escancarado. Todos os empréstimos, XP, BTG, não sei o que e tal, todos foram... Ele entrou como avalista. Então, se ele avalizou, não tem outro caminho. Se não entrar dinheiro novo, vai ter que entrar o dele. Tem que entrar. Tem que entrar. Não tem jeito de não entrar. Sabe? Então, por isso que eu disse no início aqui, não tem nenhuma novidade nas informações, mas a conclusão que eu cheguei, porque eu fui cavar isso... Porque eu fiquei perguntando aqui onde isso vai chegar, Como nós estamos alinhando uma ida a uma reunião com o Bruno Musi, né? E aí o problema foi com a nossa agenda e não com a deles, né? Deixar bem claro. Nós é que não... Ele queria que todo mundo fosse junto para entender
como as coisas estão acontecendo no clube, e nós é que não podemos todos juntos, né? Então a gente está alinhando isso para a semana que vem e tal. Mas a conclusão que eu cheguei, depois disso tudo, é que não há outro caminho, não tem outro caminho. Não tem outra solução. Não tem. Tem que chegar e botar de quanto que é aqui, então tem que ter. Ah, não tem liquidez, não sei, eu não sei o que o Só que Rubens nesse tem de liquidez caminho ou ele não. precisa sentar com a turma que está ao lado dele, que tem percentual no clube, e discutir. Porque não adianta chegar, mas sentar, é que é o botar seguinte, e falar, Thiago, agora é assim. Uma coisa que eu tomei nota ontem é de que as reuniões no início da SAF eram semanais, com todos os membros. Daqui a pouco, o Sérgio saiu, né? O Sérgio Coelho saiu, não participa muito pouco ou quase nada, não interfere nas coisas do futebol. O Ricardo Guimarães se afastou. E o Renato sempre foi mais discreto, né? Sim, Parecia muito pouco mais. e tal. Então, hoje acontece no máximo uma reunião por mês entre eles. Mas Quando acontece? eles participam muito pouco quando acontece, mas eles participam muito pouco. O futebol, de fato, hoje está nas mãos do Rafael Menin. Quer dizer, a ideia inicial que foi vendida, nem tô falando de contratações, de excelência, de onde colocar o Atlético não, tá? Mas que o Atlético, a SAF do Atlético, era uma espécie de ação entre grandes atleticanos. Isso está esfarelando com o tempo, né? Essa é a grande verdade. É que agora os grandes atleticanos são Rafael e Rubens Menin, que são os majoritários. Era uma fatia com várias partes. Algumas foram se deteriorando por questões de conflitos, talvez, dentro do caminho das Escolhas. coisas a serem tomadas e, Engraçado cara, que você está falando isso e aí. com tudo isso, sabe o que acontece, HG? Imagina uma grande um grande tecido com o escudo do Atlético lá no meio e com várias partes puxando esse tecido para um lado. Quem mais sofre com toda essa história é a instituição e, é claro, né, o torcedor do Atlético. É isso aí, massa atleticana. O Galo vem vivendo maus momentos, né, nessa temporada. Uma situação financeira complicada. O Galo esperando aí com os seus investidores um aporte, né, de 700 milhões. Esse aporte que não deve acontecer. Aí surge aí essa informação de que foi negada aí uma oferta de 250 milhões, né? Mas foi negado que não teve essa procura para poder fazer esse aporte. Então é meio complicado essa situação que o Galo vem vivendo, e também até na sua base, né? O time sub-15, sub-17, sub-20 do Galo vem colhendo frutos ruins nessa temporada, né? O Galo sub-20 está perto aí de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E complica, né? Porque não tem um jogador bom na base aí até então para poder fazer tanto no time titular da equipe principal do Atlético, quanto também para ser vendido e ajudar o caixa financeiro do clube. Quero aí sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.